Olá, vamos para mais uma aula e hoje é a lição número 4 da revista Cremos, certo? E o objetivo de hoje é apresentar o Espírito Santo como nosso Consolador, explicar a natureza do Espírito Santo, conscientizá-lo da operação do Espírito Santo. O Espírito Santo é quem sustenta a Igreja de Cristo no mundo. O Espírito Santo guia, direciona e guarda a sua igreja. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Certo? Estudaremos sobre a pessoa do Espírito Santo, quem é, a sua natureza e a sua obra. Vamos ler o texto bíblico, está em João, capítulo 14, do versículo 15 ao 20. João, capítulo 14, do 15 ao 20, que diz assim: Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê e nem o conhece. Mas vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais. Mas vós me vereis, porque eu vivo, e vós vivereis. Naquele dia, conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Certo? Hoje é a lição 4 da revista Cremos. Nós vamos hoje falar sobre o Espírito Santo. Como eu falei, quem é o Espírito Santo, a sua natureza e a sua obra no meio da sua igreja. Certo? Quem é o Espírito Santo? Você sabe quem é? O Espírito Santo, como ele é a terceira pessoa da Trindade, ele é Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Sim, o Espírito Santo é Deus, igual como o Pai e o Filho, juntos numa mesma divindade. Ele é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Lembra do pronome pessoal usado pela gramática da língua portuguesa? O pronome pessoal ele, também para se referir ao pessoal, ao Espírito Santo. Quando o auxiliador vier, ele convencerá, ou que é João 16, 8, versículo 8. E quando o Espírito da verdade vier, ele ensinará toda a verdade a vocês. Está em João 16, 13. Igualmente, as Escrituras demonstram aspectos pessoais do Espírito Santo, tal como o vento, que sopra onde quer e ouve-se o barulho que ele faz, mas não sabe de onde vem e nem para onde ele vai. A mesma coisa acontece aonde? Acontece com todos os que nascem do Espírito. E porém é um só e o mesmo Espírito quem faz
tudo isso. Ele dá um dom diferente para cada pessoa conforme ele quer. Está em João 3:8. O bom companheiro tem vontade, sentimento e desejo. Ele é quem conduz a nossa vida, embora muitas vezes a vontade do Espírito não concorde com a nossa. Então, o Espírito Santo de Deus é quem age e atua de acordo com a sua vontade nas nossas vidas, né? E dentro da igreja, ele dá o dom espiritual a cada um conforme a vontade dele, conforme a igreja está precisando, né? Conforme a necessidade da igreja. Então, vamos conhecer um pouquinho sobre o Espírito Santo. Jesus, né, quando ele estava dizendo aos discípulos que ele iria enviar o Consolador, né, vamos ver o significado da palavra Consolador. Consolador, no grego, parakletos, que significa alguém chamado para ficar ao lado do outro para ajudar. Então, a doutrina do Espírito Santo é a pneumatologia. É o estudo da pessoa, obra e ministério do Espírito Santo. O termo pneuma, né, que é no grego, significa ar, vento ou espírito. Cognato do verbo pneu, que é respirar, soprar, inspirar. Certo? Então, ele, como o Espírito Santo, como a terceira pessoa da Santíssima Trindade, é um ser dotado de personalidade e vontade própria. Jesus usou o pronome de tratamento que só pode ser usado a uma pessoa. Jesus falou com os discípulos dizendo, ele, está em João 16:13. Vamos dar uma olhadinha, João 16. João 16:13. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele, né, vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então, ele, né, como Jesus chama o Espírito Santo, ele é o pronome de tratamento masculino. Então, Jesus promete enviar outro Consolador. Nós já sabemos o significado de Consolador, né? Que é alguém chamado para ficar do outro para ajudar. Então, o Espírito Santo, Consolador, ele nos ajuda, ele está do nosso lado para nos ajudar. E a palavra outro, no grego, é alon, que é outro da mesma espécie. Então, se ele é outro da mesma espécie, então Deus Pai, o Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é Deus, da mesma espécie de Deus Pai e Deus Filho. E não héteros, que é outro de espécie diferente, né? Exemplo, homem. E espécie diferente, mulher. Então, não é héteros, e no termo grego, outro é alon, que é outro da mesma espécie. Então, o Espírito Santo é divino, é igual a Deus e é igual a Jesus. Noutras palavras, o Espírito Santo dá prosseguimento ao que Cristo fez quando esteve na terra.
Então, a data de ascensão do Senhor Jesus aos céus foi mais ou menos, foi no ano de 34 da nossa era cristã. A promessa do Espírito Santo para habitar nos fiéis cumpriu-se depois da ressurreição de Cristo. Vamos dar uma olhadinha no texto bíblico. Jesus aqui fala aos discípulos no versículo 15: se me amares, guardareis os meus mandamentos. Que Jesus aqui estava já consolando os discípulos, dando a direção e mostrando que ele precisaria ir, que ele precisaria morrer. E já estava orientando os discípulos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador. Aqui Jesus estava dizendo que ele ia ao Pai, mas que ele ia rogar por outro que ficasse ajudando os discípulos, que nem Jesus estava fazendo, né? Orientando, ajudando, aconselhando os discípulos. Então, dá outro consolador para que fique convosco para sempre. Então, eles não iam ficar órfãos, né? Os discípulos, o Consolador iria estar com eles para ajudar. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Por que o mundo não pode receber? Porque não o vê e não o conhece. Por que o mundo não vê o Espírito Santo e nem conhece? Porque o outro espírito, o espírito maligno, o espírito cegou o entendimento, né, do homem incrédulo que não quer saber de Deus. Por isso que ele não conhece o Espírito Santo e nem o vê. Mas vós conheceis porque habita convosco. Porque o Espírito Santo, né, ele é Deus, então ele iria habitar com os discípulos para sempre, Jesus estava falando, né? Então, que ele atuar que nem Jesus, que nem Deus, né? E estará em vós. Não vos deixarei órfãos, né? Jesus disse, né, que ele não ia deixar os discípulos sozinhos. Voltarei para vós ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis. Olha o Espírito Santo. Porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim e eu em vós. Olha o trabalhar do Espírito Santo, né? O Consolador. Iria dar entendimento aos discípulos que Jesus, né, quando ressuscitaria, estaria com Deus, e ao mesmo tempo nós estaríamos com Jesus e Jesus conosco, pela ação do Espírito Santo. Então a promessa se cumpriu depois da ressurreição de Cristo. Recebei o Espírito Santo. Está em Atos, vamos dar uma olhadinha. Atos 1, 4 ao 5. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. E disse ele: de mim ouvides. Para que, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Aqui Jesus, né? Jesus já tinha o quê? Ressuscitado. E Jesus ressuscitado já tinha aparecido para todos os discípulos, né? Que já era a ascensão de Jesus. E Jesus, orientando os discípulos, disse: olha, João batizou com água, mas vós sereis batizados, vocês serão cheios do Espírito Santo.
né? Não muito depois desses dias. O Espírito Santo, pois, faria pelos discípulos tudo quanto Cristo tinha feito por eles quando estava com eles, para os ajudar, prover direção, consolar, fortalecer e permanecer com eles. João 14, 12. Dá uma olhadinha, João 14, 12. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará obras que eu faço e as fará ainda maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Olha só, Jesus estava dizendo que os discípulos que, através do Espírito Santo, nós faremos obras que nem ele fez, e ainda maiores. Então, Jesus, portanto, é nosso ajudador no céu, enquanto o Espírito Santo nos ajuda aqui na terra. Então, nós conhecemos quem é o Espírito Santo. Agora, a natureza do Espírito Santo. Vamos conhecer a sua natureza. Sobre a natureza do Espírito Santo, nos referimos a uma série de características simbólicas na Bíblia, que a Bíblia revela aos leitores do mundo inteiro. Então, vamos ver algumas características. O Espírito Santo é santo, ele é o Espírito da verdade, ele é o Espírito do amor, o Espírito de poder, o Espírito de sabedoria e de revelação. Aqui são alguns, né? Vamos ler sobre santo. O Espírito Santo é santo. Se Deus Pai é santo e santo também é o Filho de Deus, logo o Espírito Santo é santo. Então, o Espírito Santo, o Consolador, nos ajuda a viver em santidade, depois em nós efetua a santificação. Isso depois que a pessoa se converte e aceita Jesus, né? Nos ajuda a viver em santidade. Vamos ver segundo Tessalonicenses. Segundo Tessalonicenses 2, 13. Mas devemos sempre dar graça a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vós ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade. Então, o Espírito Santo, ele é o quê? O Espírito da verdade. O Espírito Santo é da verdade. Nele não há mentira. Só verdade. E ele revela a verdade sobre Jesus. O Consolador revela a verdade de Deus em Jesus Cristo. Ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo através da palavra de Deus. João 16. João 16.
15, 16, 13. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Então, o Espírito Santo da verdade, ele revela a Jesus Cristo e convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Vamos lá, o Espírito Santo é espírito de amor. O Espírito Santo é todo amor. Os cristãos experimentam o amor de Deus em seus corações pelo Espírito Santo. O verbo derramar em Romanos 5,5 está no tempo pretérito perfeito contínuo. Romanos 5,5. Vamos lá olhar Romanos 5,5. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, significando que o Espírito Santo continua a fazer o amor transbordar em nossos corações, nas tribulações e na esperança da vinda de Cristo. E nos ajuda a viver em unidade, na igreja. O Espírito de poder. Em Atos, capítulo 2, a Bíblia revela o poder do Espírito Santo. Este poder enche a nossa vida de Deus. Através dele podemos desfrutar do poder divino para sempre. O poder do Espírito Santo de poder. O batismo com o Espírito Santo capacita-nos a fazer a obra, nos encoraja e nos fortalece para testemunhar de Cristo e a realizar sinais, milagres e maravilhas. Atos 1:8. Vamos dar uma olhada. Atos 1:8. Pronto. Mas recebereis a veste do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Até os confins da terra. Sabedoria, o espírito de sabedoria e de revelação. Então, através do Espírito Santo, podemos conhecer as riquezas do mundo espiritual. Através do Espírito Santo. Ele penetra nas profundezas. Nas profundezas de Deus. Isto é, onde o nosso conhecimento não pode alcançar. Então, é uma operação sobrenatural do Espírito Santo sobre a mente humana, tornando-a capaz de resolver problemas tidos como insolúveis. Vamos ver qual foi o problema, que problema foi esse que o Espírito Santo resolveu. Vamos ler em Atos, capítulo 5. Atos, capítulo 5.
versículo 3. Foi de Ananias. Ananias, disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Olha só o que foi que Pedro, o que foi que o Espírito Santo revelou a Pedro. Ananias chegou para dar uma oferta, que ele mesmo decidiu dar, e ao mesmo tempo ele deu uma parte que não estava, que ele mesmo tinha concordado, proposto a dar, Mas ele não deu, ele deu outra, ele mesmo se enganou, em dar a uma oferta com que ele tinha combinado, ele mesmo combinou e ele mesmo desfez Então, quem foi que disse a Pedro? O Espírito Santo, quem revelou. Igual a história de Salomão, da mulher, das duas mulheres, que um filho morreu e a outra, que foram lá, o filho estava vivo, a outra tinha morrido, Então, aqui o filho que tinha morrido pegou o filho da outra que estava vivo. Aí as duas começaram a brigar e foi para Salomão. E Salomão foi resolver, a história. Quem foi que deu a sabedoria para Salomão resolver? O Espírito Santo. Outra situação, Outra situação. Então, como pessoa, o Espírito Santo, vamos conhecer. O Espírito Santo fala. Versículo bíblico, 2 Samuel 23, 2. O Espírito Santo se entristece. Então, o Espírito Santo fala conosco. E o Espírito Santo se entristece. Por que o Espírito Santo se entristece? Quando nós fazemos algo que não agrada. Então, quanto mais pecado fizermos, mais o Espírito Santo se entristece, ele se afasta de nós. E uma referência bíblica é Efésios 4:30. E o Espírito Santo se alegra. O Espírito Santo se alegra com o quê? Se alegra porque quando nós estamos fazendo a vontade de Deus, quando estamos lendo a Bíblia, quando estamos orando, quando estamos louvando, então ele se alegra e nos alegra. Uma referência bíblica, Atos 13, 52. O Espírito Santo possui vontade. A vontade dele, ele conhece tudo, Ele conhece tudo que está acontecendo, então a vontade dele é a melhor do que a nossa. Ele sabe todas as coisas. E a referência bíblica é 1 Coríntios 12, 11. O Espírito Santo nos guia e nos ensina. Nos guia na direção correta e nos ensina através da sua palavra. Referência bíblica, João 14, 26 e Romanos 8, 14. O Espírito Santo intercede e geme. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Uma referência bíblica, Romanos 8, 26. O Espírito Santo chama e envia pessoas. Então, o chamado divino, e envia pessoas a fazer missões. Referência bíblica está em Atos 13, 14. O Espírito Santo tem amor. Então, ele enche o nosso coração de amor. Amor pela palavra, amor
em fazer a sua obra, amor pelo próximo, né? E uma referência bíblica, Romanos 15:30 e Gálatas 5:22. O Espírito Santo possui inteligência e habilidade. Êxodo 31:2. Essa inteligência e habilidade lembra de quando no Antigo Testamento, quando foi para fazer o tabernáculo. Então, Deus deu inteligência às pessoas que estavam construindo o tabernáculo, né? E deu inteligência e a habilidade. O Espírito Santo revela. Ele revela aquilo que está oculto. Está em 1 Coríntios 2 e 1 Coríntios capítulo 2, 10 ao 11. O Espírito Santo convence e ajuda. O Espírito ele convence o homem do pecado, do juízo, da justiça e nos ajuda a viver em santidade. Referência Romanos 8:26. O Espírito Santo tem ciúme de nós. Sim, ele quer nos proteger do mal. Ele não quer que nós tomemos decisões erradas. Então, ele tem ciúme de nós. Ele quer nos guardar e nos proteger de todo o mal. E uma referência bíblica, Tiago, capítulo 4, versículo 5. O Espírito Santo é o fiel amigo. Você pode contar tudo para ele. Versículo bíblico, João capítulo 16, versículo do 7 ao 11. E o Espírito Santo de Deus, ele nos encoraja, nos dá ousadia, né, para fazer a sua obra, proclamar a sua palavra, né, de evangelizar. Apocalipse, referência bíblica, Apocalipse 22:17. Vamos conhecer agora um pouco sobre a obra do Espírito Santo. Na lição anterior, vimos o milagroso nascimento de Jesus, né, de Nazaré. Então, como foi que Jesus nasceu, o Espírito Santo, né, envolveu Maria, e daí, a partir daí, Maria ficou grávida, né, através do Espírito Santo. Então, Jesus de Nazaré fez-se a palavra viva. Jesus era o Verbo e habitou entre nós. Então, o Verbo de Deus, o pão vivo que desceu do céu. O Senhor me deu o seu Espírito. Então, a obra do Espírito Santo. Quando Jesus foi ao templo, que está, né, em Isaías, foi ao templo e leu a parte que estava em Isaías, que ele foi escolhido para levar as boas notícias aos pobres, né? E anunciar a liberdade aos presos, dar vista aos cegos, libertar os que estão oprimidos e anunciar que chegou o tempo que o Senhor salvará o seu povo. Então, essa é a obra do Espírito Santo. O Espírito Santo operou na vida do Nazareno e no seu ministério terreno. Também na vida dos discípulos. O Espírito Santo da promessa nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Então, o Espírito Santo, como ajudou Jesus, ele também nos ajuda. Ele é o nosso consolador, ele está sempre conosco. A igreja não sobrevive sem a presença do Espírito Santo. Então, se a igreja não tem o Espírito Santo, ela está morta. É por isso que a igreja, né, sempre deve depender do selo da autentificação do Espírito Santo para confirmar e aprovar
suas decisões e os seus projetos. Isso é muito importante. É justamente o selo de autentificação do Espírito Santo. Todos os acontecimentos bíblicos de Gênesis ao Apocalipse tiveram o selo de autentificação do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo operou no Antigo Testamento. Vamos aqui em algumas operações, algumas obras do Espírito Santo. Vamos ver o que foi que ele fez, onde foi que o Espírito Santo ajudou. A criação dos céus e da terra e do homem. O Espírito Santo estava lá. A administração de José no Egito. O Espírito Santo estava com José. Na construção do tabernáculo. Em Êxodo 31, 1 e 2. Então, o Espírito Santo ajudou na liderança de Moisés. Números 11, 16 ao 19. O Espírito Santo ajudou na liderança de Josué. Números 27, 18. Atuou na liderança dos juízes. Juízes capítulo 3, 10, no 6, 34. O Espírito Santo ajudou na monarquia israelita. 1 Samuel 10, 10. O Espírito Santo ajudou o período dos profetas em Israel e em Judá. Tudo isso no Antigo Testamento. E o ministério de João Batista. Lucas 1,15, no nascimento de Jesus e no batismo nas águas de Jesus. Mateus 3, 16 e 17. O batismo no Espírito Santo. Quando somos batizados no Espírito Santo, recebemos poder para testemunhar de Cristo e trabalhar de modo eficaz na igreja e diante do mundo. Lembra que os discípulos, quando Jesus foi preso, para ser crucificado, quando Jesus estava prestes a ser crucificado, quando João negou 3 vezes. João não. Pedro negou Jesus 3 vezes. Então, e o resto dos discípulos, todos ficaram com medo e se esconderam. Então, o Espírito Santo é que, depois que os discípulos foram revestidos do Espírito Santo, no batismo, então, a partir dali eles tiveram o quê? Coragem e ousadia, Então, recebemos a mesma unção que desceu sobre Cristo e sobre os discípulos, e que nos capacita a proclamar a palavra de Deus e a operar milagres. João 14, 12, que a gente já leu, mas vamos... João 14, 12. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará obras maiores do que eu faço. Olha o que Jesus falou. Então, vamos ver algumas obras do Espírito Santo no Novo Testamento. A ressurreição de Jesus. Romanos 1, 4 e 8, 11. No dia de Pentecostes. Atos 2, 1 a 4. O ministério de Jesus e a morte expiatória. Lucas 4, 18, Hebreus 9, 14. O novo nascimento e o batismo nas águas. João 3, 5, 6, Mateus 28, versículo 19.
e a justificação do pecador. 1 Coríntios 6:11, que fala sobre a justificação, a ação do Espírito Santo, a obra de perdoar os pecados, né? A justificação. A regeneração, né? Transformar o pecador em uma nova criatura, né? Tito, capítulo 3:5. A nossa redenção, né? Efésios 4:30. Então, e as escrituras sagradas, né? Se não fosse o Espírito Santo, a Bíblia não tinha sido escrita. Então, a partir desde o Antigo Testamento, o Espírito Santo também atuou nas escrituras sagradas, né? Inspirou o homem para escrever a palavra de Deus. Então, o selo é uma espécie de carimbo, né? O significado do selo é uma espécie de carimbo que autentica e reconhece a originalidade de algo. Então, aquilo que é original, você coloca o selo, né? Tem até o selo do Inmetro, né? Que quando a mercadoria tem que passar pelo selo do Inmetro para ter que testar a qualidade, né? Então, o selo do Espírito Santo também autentica e reconhece a procedência divina daquilo que vem da parte de Deus. Então, Deus testifica a operação do Espírito, o selo do Espírito Santo na nossa vida. Isso são só algumas obras. Nós conhecemos somente um pouco do Espírito Santo, né? Que nós possamos cada vez mais querer conhecer, né? Que prossigamos em conhecer a Deus, né? Jesus, qual foi a sua obra, a sua missão. Conhecer mais do Espírito Santo, aquele que está conosco, nos ajudando, nos orientando, nos mostrando, né, o caminho, a verdade, a vida, né, nos justificando. Então, Ele é o nosso ajudador, nosso consolador, que nos consola nos momentos mais difíceis que nós estamos passando, nos fortalece quando estamos fracos, nos alegra quando estamos tristes. É o Espírito Santo de Deus. Se você tiver algo para falar para alguém, fale para o Espírito Santo, que só Ele sabe e conhece e lhe entende, só Ele. Que o Senhor possa abençoar a sua vida, que o Senhor possa lhe dar a direção, o caminho que você tem que seguir. Amém? E vamos nos preparar para a próxima aula. A aula 5. A aula 5 fala no pecado um problema. Tá certo? Vamos agora nos esperar. Vamos agora esperar para a próxima aula. Vamos ficar atento para as aulas da tia Gleice, tá certo? Tá bom? Se inscreva no canal. Ative o sininho para receber as notificações, tá bom? E até a próxima aula. Que Deus lhe abençoe e a paz do Senhor. Fiquem com Deus.